Hoje nós vamos falar sobre o sagrado feminino e sobre o ritual de plantar a lua. Vamos chamar a Fernanda aqui. Sejam todos bem-vindos. Olá! Boa Tudo tarde! bem? Boa tarde! Tudo bem, mana? Como você está? Tudo ótimo. Estava muito ansiosa para o nosso papo, porque eu também estou introduzindo agora aí nesse universo do sagrado feminino, então eu também tenho muito a aprender. E você é uma pessoa que já está aí há bastante tempo estudando e realizando trabalhos em torno disso, né? Então, primeiramente, eu queria que você se apresentasse para o pessoal, falasse como você entrou também, né, nessa área. Primeiramente, gratidão a todos que estão entrando aí. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Gratidão por estar aqui com vocês. Eu me chamo Fernanda Dornelles, sou terapeuta, trabalho com algumas ferramentas terapêuticas, com o Tantra, com a Ayurveda, com a liberação de memórias uterinas, né? Sou guardiã do útero. E recentemente, esse chamado do trabalho com essa energia feminina vem se intensificando cada vez mais. Então, há um tempo eu descobri que o meu propósito de vida, né, que a minha missão aqui era trabalhar com mulheres. E venho dando esse direcionamento para todas essas ferramentas que eu utilizo. E fiz também um grupo, né? Sou facilitadora do Mulheres Medicina, onde nós fazemos encontros presenciais na cidade de Balneário Camboriú, em Santa Catarina. E também temos um projeto chamado Sou Cíclica, que é uma jornada online onde a gente aborda todo esse universo feminino com esse direcionamento da observação do ciclo menstrual, né? Então, nós somos cíclicas e podemos explorar o máximo das potencialidades de cada momento. E eu me vi nesse universo quando eu recebi, assim, um momento de abrir os olhos, sabe? Um chamado para abrir os olhos e perceber quem eu sou e o que eu estou fazendo aqui, né? Qual era a minha missão. E sempre tive um distanciamento muito grande do feminino, da energia feminina, porque vivemos, de certa forma, em uma sociedade que favorece, né, esse patriarcado, favorece essa energia masculina. E a partir daí eu vi que o meu primeiro trabalho de transformação era aceitar o meu feminino, aceitar a mulher que sou. E depois disso mergulhei em diversas vivências, atividades, cursos, workshops, enfim, para estar trabalhando esse feminino sagrado. E nesse momento eu me apaixonei e, como eu falei, vi como uma missão de vida aí, né? Trabalhar com as mulheres. Acho que bem resumido é isso. Eu te conheci nessa roda do Mulheres Medicina, que foi incrível. Como eu falei lá na roda, né, eu tô vivenciando aí um processo de depressão, que já tô muito melhor. E no dia da roda, eu achei que eu não ia conseguir chegar, porque eu tava tendo uma crise de ansiedade muito forte. E eu saí de lá tão leve. Que bom que eu fui, porque foi assim transformador, sabe? E eu vejo como esse processo de plantar a lua, né? Como ele é importante para essa nossa conexão com o feminino, né? Como você falou, aí por conta do patriarcado a gente acabou se afastando. E eu vejo muito assim, né? Quando começou o capitalismo, o patriarcado, quando as mulheres também conseguiram conquistar o mercado de trabalho. Então elas começaram a ir trabalhar, a ideia era trabalho, cuidar da casa, cuidar de filho e passaram a não ter tempo também de plantar a lua, né? Pra quem não sabe, a Fê vai explicar sobre plantar a lua, mas plantar a lua é basicamente é um ritual que você coloca sua menstruação na terra.
Então, ficou muito mais fácil para as mulheres usarem absorvente descartável, né? Mas que também prejudica muito em vários aspectos. Então, eu queria, Fê, para começar, que você desse uma introduçãozinha, assim, né, do Sagrado Feminino e já entrasse nessa questão do plantar a lua, para quem nunca ouviu falar. Eu, quando ouvi falar pela primeira vez, eu fiquei assim, oi? Como assim? E quando eu comecei a plantar minha lua e falar para as pessoas ao redor, todas tinham a mesma reação, assim. E eu fui falar que eu não tenho terreno onde eu moro em apartamento, fui plantar no vaso, todo mundo começa a rir, né? Como assim? Você planta no vaso? Então eu queria que você falasse um pouco, né, da importância, que é tão importante para a gente se conectar à menstruação. Realmente, esse movimento ele é uma das principais ferramentas de conexão com o nosso sagrado feminino. Então, para compreender um pouco mais, todos os seres, sendo homens ou sendo mulheres, têm as duas energias, né? Yin e Yang. Então, eu, como mulher, tenho uma energia mais feminina e também tenho uma energia mais masculina. E assim os homens também têm o feminino e o masculino. E o objetivo é que nós possamos viver com essas energias em perfeito equilíbrio, né? Elas conectadas, interligadas, né? Então o feminino ele traz uma conexão muito forte com as emoções, né? Com a passividade. O feminino é aquela intuição aflorada, é o despertar do sentir. O masculino ele já traz uma contribuição mais racional, né? Um movimento de ação, né? É aquele que coloca em prática. E isso está, né? Como eu falei, em todos nós. Porém, há muitos anos atrás, mais de 5 mil anos atrás, veio sendo favorecida, né, essa energia da força. E o masculino traz essa força. Então, lá na época do Paleolítico, né, os homens iam caçar, os homens tinham essa necessidade de explorar esses atributos físicos. E assim foi, com o passar dos anos, se desenvolvendo diversas crenças, onde o mais forte, né, é o que tem um nível mais elevado, e aí o equilíbrio deixou de ficar alinhado. E muitas pessoas, né, muitas crenças, muitas culturas, muitas civilizações começaram a considerar o masculino em desequilíbrio, desalinhado. E o movimento do sagrado feminino, hoje, né, nesse momento, com o principal objetivo de resgatar esse feminino sagrado, essa passividade, essa amorosidade, né? Essa não necessidade de disputa, e isso que seja manifestado e resgatado em homens e mulheres, ou seja, não só nas mulheres, mas em homens também. Agora, trazendo essa compreensão do plantar a lua, foi um dos principais, assim, uma das principais viradas de chave no meu processo de conexão com eu, mulher. Porque nós crescemos, nós mulheres especificamente, crescemos sem uma aceitação do nosso corpo, sem uma aceitação do nosso sangue. Então, nós crescemos com uma ideia de padronização de beleza física, uma ideia totalmente quadrada, né? Uma ideia totalmente alienada sobre muitas coisas da nossa vida. Então, há um tempo atrás, né, com as guerras e tudo mais, a mulher era vista como um objeto, né, como um objeto de troca, os casamentos arranjados e tudo mais. Então, a gente tem uma contribuição ancestral muito forte para que essas crenças, para que esses padrões da sociedade sejam colocados para nós. Então, depois que a gente vai crescendo, a gente vai tendo o processo menstrual e a gente vai observando, né, os nossos ciclos. E quando as meninas, né, ficam menstruadas, eu, por exemplo, quando fiquei menstruada, eu recebi um monte de informações negativas, do tipo, ai, virou mocinha, ai, que pena, logo
vai sentir dor todos os meses. A minha mãe falava para mim, esconde esse absorvente, você tem que enrolar bem, ninguém é obrigado a ver o teu sangue, né? É como se fosse algo sujo, como se fosse algo impuro. E aí eu comecei a observar que o sangue faz parte do meu corpo, que o sangue é algo sagrado. E dentro desse movimento do sagrado feminino, a gente observa o sangue como o melhor de nós, porque todos os meses gastamos energia para fazer todo o processo menstrual, que é desde a pré-ovulação, a ovulação, né, o amadurecimento dos óvulos, e aí depois, no caso de não acontecer a fecundação, vem a menstruação. Então, o sangue é a nossa energia, é sagrado. Então, uma das principais ferramentas para mim foi essa conexão com o meu sangue, primeiramente. E aí, voltando lá atrás e ressignificando tudo aquilo que eu achava que era verdade, na verdade não é. Sim. Foi passado pra gente como um fardo, né? A gente já passou a menstruar pela primeira vez já imaginando que seria uma coisa horrível. Ninguém queria menstruar, né? E essa coisa que você falou da gente passar a amar o nosso ciclo, amar o nosso sangue, é entender que o nosso sangue, ele gera vida, né? Ele não é como um sangue de machucado, né? Um sangue que tem uma conotação ruim, pesada. Não, ele é um sangue de vida, de renascimento. Exatamente. Né? Nós passamos esse período todo, né, do ciclo menstrual, todos os meses nos preparando para gerar uma vida, né? Nos preparando para sustentar uma possível gestação. E esse sangue desce trazendo toda essa energia, todos esses nutrientes, todo esse esforço que foi feito durante o ciclo todo. Então, ele é extremamente sagrado. Sim. E eu, assim, para mim, a virada de chave para eu começar a pensar nisso foi assistindo um vídeo da Morena Cardoso, acho que, não sei se você conhece, do projeto Danza Medicina. Ela fez um TED em Floripa e ela começou o TED perguntando assim, como que nós vamos odiar algo que acontece com o nosso corpo todos os meses, na maior parte da nossa vida, né? Que todos os meses a gente vai passar por isso e a nossa vida inteira a gente vai passar não gostando disso ou negando isso, porque tem muitas mulheres que também deixam de menstruar, né? Tomam um medicamento para não ter que passar por isso todos os meses e até deixam de sentir, de se conhecer, de conectar com essas energias, né? Exatamente. O processo de aceitação e empoderamento do sangue menstrual tem muito a ver com o teu amor próprio, porque o sangue faz parte de ti. É como se fosse a tua melhor parte, é a tua criação mensal, né? O útero é um portal de vida, uma fonte da criação. É através do ventre sagrado que nós geramos uma vida. Então, através dele também nós recebemos esse presente que é o sangue menstrual. E essa tendência a não gostar de estar menstruada, essa tendência a não gostar do nosso sangue, diz muito sobre como nós estamos no nosso relacionamento interno com nós mesmas. Porque se você não ama o seu sangue, existe uma tendência muito grande a você não se amar. Porque o sangue e você são a mesma coisa. Então, é mais ou menos por aí, né? Esse relacionamento com o nosso sangue menstrual nos traz uma evolução muito grande no processo do amor próprio. É como se fosse uma virada de chave muito forte para a reconexão contigo mesma, de olhar o teu sangue e aceitar ele, agradecer por estar viva. É um sinônimo de vida. E negar isso piora até os sintomas, né? A cólica, quem tem endometriose, fala um pouquinho disso. Exatamente. O processo... Aqui, ó, colocou, meu problema não está com o sangue, mas com as cólicas. Até quando eu coloquei o post que iria ter esse assunto lá no meu Instagram, uma pessoa escreveu lá pra mim, eu não... Assim, ela se sentiu ofendida porque eu coloquei uma frase
falando que que as mulheres que não menstruam acabam não se conhecendo esses ciclos. E ela falou, eu fui obrigada a parar de menstruar porque eu tinha muita cólica, eu chegava a desmaiar, eu tinha anemia. Então, mas eu não deixo de me conhecer por isso. E eu vejo que talvez todos esses sintomas venham, né? Primeiro de não aceitar isso como algo natural do nosso corpo, não ver isso como sagrado. E depois também a gente vai falar por conta das toxinas dos absorventes descartáveis, né? Isso. Bom, de um ponto de vista terapêutico, tudo que se manifesta no físico já vem sendo trabalhado nos nossos corpos sutis e vem com essa influência psicológica e emocional muito grande. Então, essas contribuições ali que a Lica mandou sobre a necessidade de ressignificar a menstruação, sobre as piadinhas impacientes, isso tudo vem trabalhando o nosso psicológico, vem trabalhando o nosso emocional de uma forma mais densa. Então, desde cedo, como eu falei, quando eu menstruei, me falaram que ia doer, me falaram que seria desafiador. Então, eu criei uma crença e uma idealização de que todas as vezes que eu menstruasse seria dolorido. E a partir daí, essa manifestação do inconsciente vai psicossomatizando e transformando em dor física, em dor real. Então, tudo acontece de acordo com o que a gente acredita. E as cólicas, quando elas têm uma dor, né, quando elas se manifestam de forma muito intensa, elas não estão em equilíbrio. O normal é não ter cólicas, o normal é ter um leve desconforto, porque sim, o nosso endométrio, né, que são aquelas paredes do nosso útero, que é aquele tecido mais vascularizado, cheio de nutrientes, ele vai descer, ele vai descamar. Então, causa uma movimentação interna e causa um desconforto. Mas as cólicas muito grandes, essa questão de passar mal, desmaiar, isso tem muitas mulheres que relatam, isso não é normal. E a maior parte dos casos está nessa ilusão que foi colocada nas nossas mentes de que precisaria ser assim. E aí a gente cresce imaginando que é assim, e aí o trabalho para voltar, né, para limpar essas crenças aos pouquinhos, com paciência, respeitando o corpo, não fugindo, né, porque muitas pessoas vão no ginecologista pedir ajuda e a medicina ocidental aqui no Brasil trabalha de uma forma um pouco desequilibrada, sem pensar na questão energética, sem pensar na questão psicológica e emocional. Então, para tudo que você for precisar e você perguntar para o ginecologista, ele vai te dizer: tome anticoncepcional, tome anticoncepcional. Tá com cólica? Tome anticoncepcional. Tá com endometriose? Tome anticoncepcional, né? E, na verdade, isso só mascara a causa. Vai, de certa forma, agir de forma paliativa, limpando os sintomas, mas a causa você nunca vai ter a oportunidade de libertar, porque você está colocando um véu. O anticoncepcional é uma forma de vendar, de fugir, né? Como eu vinha falando. Então, observe de onde vem essa dor, mas lá dentro, relembre na sua infância, né, na sua adolescência, o que te causou isso, porque não é normal, de fato, essas dores. E existem várias formas de trabalhar isso, utilizando métodos naturais, né? Que é o que eu trago muito na jornada online Sou Cíclica. Toda essa metodologia natural para a questão das cólicas, para o período do ciclo menstrual e também na questão da prevenção, né? Na questão da fertilidade, enfim. Então, é um universo aí que vai abrangendo várias curas profundas. Com certeza. A Eulika ali colocou, eu também, só que eu não fui obrigada a nada, eu comigo mesma. Tá com espinha? Não entendi. Eu tô com espinha? Então, eu também, Lica, eu também era uma coisa minha comigo mesma. E
Eu, intuitivamente, sem conhecer esse ritual do plantar a lua, eu decidi parar os anticoncepcionais que eu tomava desde os 15 anos, porque eu senti que não estava me fazendo bem. Eu cheguei quase a ter... Ai, aquele... Me fugiu o nome agora, que dá na panturrilha aqui. Trombose? Trombose, eu não conseguia esticar a perna. E eu tinha... O meu seio, ele inchava umas 2, 3 vezes ao ano, ficava cheio de nódulos. E eu tinha que tomar vitamina E para ele diminuir. E queda de cabelo, aquele período da TPM, né? Muito, muito aflorado demais, assim, de passar ele quase inteiro chorando. E, Oscilações emocionais, né? nossa, muito forte. Que a oscilação ela é natural, né, dessa fase, Sim. mas era uma coisa assim que atrapalhava o meu dia a dia, era muito ruim. Uhum. E aí eu parei intuitivamente e o absorvente também. Eu parei intuitivamente, sem saber, porque eu sentia que vinha muito sangue, eu não achava aquilo normal. E aí eu fiz um teste para ver com fraldinha, peguei fraldinha mesmo de bebê, assim, do meu filho, usei. E começou a diminuir muito. Eu não tinha todo aquele sangue que parecia ter nos absorventes. Aí eu fui até pesquisar sobre isso. E aí acho que tu pode explicar melhor, né? Sobre as toxinas e tal. Mas eu fui pesquisar e vi que realmente essas toxinas... ali o absorvente ele libera, chega a ficar pesado, fica uma coisa incômoda, como se descesse, né? O nosso ciclo descesse um monte. Não é bem assim, né? Explica um pouquinho pra gente sobre os descartáveis, quais são o que ele prejudica, né? Exatamente. O movimento de plantar a lua, além de nos oportunizar uma jornada profunda, um mergulho interno no nosso universo do amor próprio, no universo do sagrado feminino, esse movimento também nos traz os benefícios de reconexão com a natureza. E essa natureza externa serve como ferramenta para que possamos observar a nossa natureza interna. E pensando na natureza, o planeta Terra como uma entidade feminina, ela também tem um útero cósmico, digamos assim, compreendendo que o planeta também é uma fonte de criação de vida, também é uma fonte de energia pura. Então, para que nós possamos trabalhar isso internamente, nós precisamos olhar para fora e observar com os exemplos, né, o que a gente está fazendo para nutrir esse útero da Terra, como estamos lidando, como estamos cuidando do nosso planeta. Então, o movimento de plantar a lua, ele traz essa reconexão com o feminino e também com o feminino interno e também com o feminino externo, com o feminino do planeta. E a partir daí a gente começa a utilizar dois principais métodos para plantar a lua, né? Para coletar o nosso sangue menstrual. O primeiro é o coletor menstrual, que ele é um copinho de silicone utilizado, dá para utilizar mais ou menos um ano, às vezes até por mais de um ano, tá certo? E a outra opção são os absorventes reutilizáveis, ou seja, absorventes de pano que você utiliza, lava, coloca essa água, né, em contato com a natureza e vai reutilizando por muitos meses também. Só aí, nesse momento, a gente deixa de consumir mais de 200 absorventes descartáveis por ano. Cada ciclo nosso menstrual a gente utiliza, se for considerar o OB ou o absorvente descartável, a gente utiliza aproximadamente 20. Imagina a quantidade de produção anual de plástico. Isso falando uma mulher mais de 200 absorventes. Imagina todas as mulheres utilizando, né? Todas as mulheres em fase fértil. E a demora para decompor, né, esse material. Exatamente. A partir daí, a gente compreende que nós estamos contribuindo para a nossa energia, para esse resgate do feminino sagrado e também contribuindo na questão da poluição do planeta. E, além disso, nós estamos nos permitindo evitar
que sejamos contaminadas com o algodão quimicamente tratado que está nos absorventes descartáveis. O AB ou o outro absorvente descartável, eles vêm com... Se você vê, ele parece todo cheirosinho, todo maravilhoso, tem uma cor, né? Tudo bonitinho. Para ficar daquela forma, houve um processo de tratamento químico, houve toda a prensagem para ficar naquele formato. Então, aquela química que vem no algodão, em contato com a nossa pele, vai nos intoxicando cada vez mais, principalmente quem utiliza o OB, tá? Que daí é uma conexão mais interna ainda. A pele do nosso útero ali do canal vaginal é mais sensível. Então, a partir dali, ela vai, de certa forma, sugando toda aquela química do OB. E também a nossa pele aqui da região externa da orifício ali vaginal também traz uma conexão com essa química que vai nos nutrindo ou nos intoxicando. Lembrando que no ponto de vista da Ayurveda, né, trazendo um pouquinho uma das terapias que eu trabalho, nós não só nos nutrimos pela boca, mas também por todos os nossos 5 sentidos e a pele, que é o nosso principal órgão do corpo. Então, muito cuidado com o que a gente coloca em contato com a nossa pele. E aí, observando um algodão, né, um absorvente que é totalmente cheio de produtos químicos, aquilo vai ser absorvido pela nossa pele inevitavelmente. Sem falar que o incômodo, né? É tão incômodo aquele absorvente. Depois que eu comecei a usar o de pano, nossa, que conforto, é muito bom. E a gente pode observar também que o nosso sangue, ao contrário do que nos ensinaram, de que tem um cheiro ruim, de que é sujo, né? Quando a gente utiliza o coletor menstrual e tira o copinho e olha para o sangue, cheira o sangue, você pode ter a oportunidade de perceber que não tem cheiro nenhum. Você utiliza o teu absorvente de pano, você cheira e ele não tem cheiro nenhum. Ou seja, o que traz aquele cheiro desagradável são justamente esses absorventes descartáveis. É como se fosse uma indução a comprarmos mais, a utilizarmos e a não mais. gostávamos de menstruar, né? É uma indústria, né? Então, para que a Nossa, gente... eu pensava assim, não é possível que eu menstrue tanto, eu tinha que trocar absorvente o tempo inteiro. E aí, quando eu parei de usar, meu ciclo diminuiu um monte, as cólicas diminuíram. Eu senti muita diferença. Fê, então tu pode falar pra gente um pouquinho do ritual de plantar a lua? Antes eu queria fazer uma colocação. Eu quando comecei a plantar a lua, né, faz pouco tempo, o principal, assim, o que mais me tocou foi essa coisa que você falou do amor próprio, de amar ser mulher, de achar incrível o que o nosso corpo faz. Eu nunca tinha olhado pra mim como mulher dessa forma. Foi tão incrível, assim, que agora, tipo, eu fico ansiosa para menstruar logo. Eu nunca fico ansiosa para menstruar. Eu simplesmente não queria, né, passar por aquilo. E depois que a gente vê quão mágico que eu acho que só quem começa assim para poder sentir realmente como que funciona. Enquanto você fala, então, do ritual, eu separei umas fotinhos aqui do teu Instagram, eu vou colocando, tá? Tá certo, então. O ritual de plantar a lua tem esse nome principal porque nós, mulheres, estamos muito conectadas com a lua e os ciclos da lua. Então, a gente chama de lua o nosso sangue menstrual, porque durante o ciclo menstrual nós temos aproximadamente 4 fases, onde podemos fazer analogia com as fases da lua, né? A lua nova, crescente, cheia e minguante. E é um período aproximadamente semelhante com o menstrual, que é de 30 dias. Então, nós chamamos de lua por conta dessa analogia. A lua também é responsável por todas as movimentações do elemento água no planeta Terra. E nós, mulheres, estamos muito conectadas com esse elemento, porque ele representa as emoções. E o feminino está muito conectado com as emoções. A partir daí, a gente já compreende o que é plantar a lua, né? É um ato de plantar, de devolver para a terra o nosso sangue menstrual.
E a partir daí a gente vai resgatando isso como um saber ancestral. Essa prática era utilizada há muitos anos atrás, onde as mulheres, no período menstrual, se reuniam em tendas vermelhas, em locais específicos, onde passavam todo esse período juntas, compartilhando de informações, porque na fase menstrual a nossa intuição fica muito aflorada, a nossa conexão espiritual fica muito forte, temos mais chance de ter sonhos lúcidos, né? Então as mulheres se reuniam para compartilhar dessas informações, né? As antigas compreendiam que isso vinha como previsões do futuro, né? Por isso a mulher é muito chamada de bruxa e relacionando essa questão da curandeira, da feiticeira, né? Da magia feminina, do inexplicável de forma racional, porque o feminino é isso, é o sentir. Então as mulheres se reuniam e nesse momento, nas tendas, né? Nessas reuniões dos períodos menstruais, a tendência é que elas menstruassem todas juntas. E elas deixavam escorrer o sangue menstrual para a terra em forma de agradecimento por esse período tão mágico que é a parte da menstruação, que vem com todos esses presentes, vem com esse aflorar, né, dos dons, talentos, habilidades. Então a gente tem essa prática de devolver para a terra como uma forma de fertilizar. Como a gente falou no início da live, o nosso sangue menstrual ele vem cheio de nutrientes, ele vem com o nosso endométrio prontinho ali, uma bolsinha cheia de nutrientes pronta para gerar uma vida. Então, se é capaz de nutrir, de gerar uma vida, é capaz de nutrir as plantas também. E a partir daí, nós colocamos como uma oferta, como uma simbolização, uma ritualização de agradecimento. No momento de plantar a lua, eu gosto muito de escrever como se fosse uma cartinha da gratidão, onde eu agradeço por diversas coisas que aconteceram no meu ciclo, né? No meu período dos últimos 30 dias. E também faço uma cartinha de manifestações, onde eu coloco as coisas que eu desejo manifestar. Lembrando que o sangue traz essa energia da criação. Então, trazendo essa energia da criação, essa criatividade, que está muito relacionado com o nosso chakra sexual, que vem, né, em conexão com o nosso útero, que está nesse ambiente, né, do chakra sexual, nós podemos trabalhar essa energia para criar. E isso não necessariamente criar uma criança, né, criar um ser, mas criar qualquer realidade que a gente queira, seja um novo projeto, enfim. Então eu faço uma partezinha de agradecimentos e uma partezinha de manifestações. E aí eu utilizo diversos elementos, né? Eu gosto muito de trabalhar com velas, cristais, um incenso. Então esse é o momento de ritualizar o sangue, né? Então eu pego o meu sangue, faço uma meditação, né? Plantar a lua é um momento meditativo. Então, eu utilizo tudo que pode me auxiliar nesse momento para fazer essa espécie de gratidão, de manifestação. Eu gosto muito de queimar essa cartinha na vela. Quando eu acendo uma velinha, boto uns cristais, queimo depois a cartinha, escuto um mantra do tributo ao sagrado feminino, que eu sempre indico para as manas, sempre me perguntam, tem um mantra, uma música específica. Eu gosto desse, mas não tem regras, né? Então, o que eu estou trazendo para vocês é o que eu faço. Mas não existe uma regra. Você não vai estar fazendo errado se fizer diferente. Então, explore a sua intuição feminina, explore essas conexões que você recebe nesse período menstrual. E a partir daí, tu faz o teu ritual, o teu momento de conexão com o teu sangue. Pega o sangue, sente ele. Eu gosto de colocar na mão, sentir o cheiro, a temperatura, agradecer mesmo, sem nojo, sem aquilo de... Sabe que a gente veio, né? Cresceu com aquela ideia de que aquilo é aquela repulsa, digamos assim. Então eu toco, eu passo no rosto. Lembrando também que o sangue tem efeitos curadores, né? No ponto de vista terapêutico, no Tantra, é uma prática muito especial.
ter essas conexões com mulheres no período menstrual. Então, um exemplo, você vai ter uma conexão com o seu parceiro ou parceira estando menstruada, se essa pessoa, esse ser tiver algum desequilíbrio na saúde, esse sangue pode curar a pessoa. Então, ele é muito, muito forte, muito especial. E essa ritualização nos traz diversos benefícios, né? Que a gente vai falar aí logo na sequência. Uhum. A minha primeira vez que eu fui plantar a lua foi tão forte, eu não imaginei que fosse tanto. Eu também, assim, meio... Primeiro que assim que eu comecei a me conectar com o sagrado feminino e tal, eu despertei, assim, pra me conectar com a natureza, que eu nunca tive isso. Eu nunca consegui plantar uma planta em casa, que morria tudo, não conseguia. E agora eu tô com várias plantinhas em casa, eu saio na rua e fico só olhando as plantas, as árvores. E eu acho que é meio natural, né? Assim, quando a gente vai indo ao encontro do sagrado feminino. E aí eu fiz, coloquei pedras, velas, incenso, que eu ia sentindo assim na hora, coloquei as plantinhas, meditei. E me veio tão forte, assim, coisas da minha infância e do meu parto, que eu não imaginava, assim. E foi uma cura pra mim, né? Uma cura muito grande, até para esse meu processo, porque a minha depressão tem a ver com pós-parto. Então eu passei a entender coisas que eu não entendia. Foi tão legal. E eu senti que a passar dos dias aquilo ainda ia reverberando, assim, aquele ritual ainda ia reverberando. Foi muito lindo, muito mágico. E a gente quer que daí todas as mulheres conheçam e façam também, porque é muito maravilhoso, né? Entrando nessa questão do... Ai, desculpa. Para completar. Entrando nessa questão dos resultados, né, do que vem com esse plantar a lua, é um momento tão profundo de conexão com o feminino. E quando a gente sabe que o feminino representa a intuição, é natural que muitas coisas venham de forma clara, de forma limpa, coisas que a gente não entendia antes, a gente passa a entender, porque é a nossa intuição que nos traz essa potencialização. E nós, mulheres, temos essa intuição mais aflorada quando conectada de forma profunda com o equilíbrio, né? Com o feminino sagrado e com o masculino sagrado. Então, a partir daí, a gente sabe aquela sensação de você já saber o que vai acontecer, como se fosse uma previsão, e quando vê aquilo acontece, é mais ou menos isso que te traz essa despertar da intuição, né? Você já, no fundo, você já sabe, é aquela mãe que diz assim, ai, vai chover, leva um casaco, e tá um solzão lindo lá, e meia hora depois chove. É essa intuição feminina. E tem algumas manas que plantam a lua, e no vasinho que foi plantado, que foi colocado esse sangue menstrual, nascem outras plantinhas, e essas plantinhas geralmente vêm com uma tendência a auxiliá-las em algo. Como nós somos muito conectadas com a natureza, né, com os ritmos naturais, com as plantas, com as ervas medicinais, elas se comunicam com a gente, né? Elas têm uma vida, e quando a gente coloca essa fertilização, elas retribuem. Um exemplo disso é uma mana que tinha problemas de psoríase, e ela sempre plantava a lua numa jabuticabeira. E aí, plantava. E um belo dia nasceu uma outra plantinha. E ela foi estudar para ver o que era aquela plantinha no pé de jabuticabeira, né? Uma planta diferente. E ela descobriu que aquela plantinha que nasceu tinha propriedades que podiam auxiliar no processo de cura da psoríase. Então, foi um super presente, de reconexão muito grande. Isso acontece de forma muito profunda. Que legal. Fê, você falou antes, né, que você mexe no sangue, você passa no rosto tudo. O que acontece durante todo o nosso ciclo, ele faz de alguma forma mudar o sangue, a textura, a cor, quando vem? Tem a ver? Com certeza. Meninas, depois, quando a gente acabar aqui, eu vou ler o que vocês estão escrevendo e perguntando. Bem interessante aqui. O nosso sangue, ele é um resultado de tudo que aconteceu
no último ciclo de 30 dias, aproximadamente. Tem mulheres que têm um ciclo de 26, 28, 30, 31, enfim. Mas digamos que nesse último ciclo, tudo que você experienciou vai vir no teu sangue, vai vir nesse processo da menstruação. Então, conforme você se alimenta, o sangue vem com uma cor diferente, vem com uma textura diferente. Conforme você nutre os teus outros sentidos, né? Quando eu falo de alimentação, eu falo de comida, mas eu também falo de nutrição através do que você se permite escutar, né? Em quais meios você está se colocando e quais canais de comunicação você está se conectando, né? O que você tem visto, né? Muitas vezes a gente está ali assistindo uma TV aberta e só observa coisas negativas, né? Notícias de baixa frequência, isso tudo vai afetando na nossa nutrição. Então, como a gente se nutre no período do ciclo todo, vem trazendo uma alteração no nosso sangue. Então, tem menstruações que tem períodos que a gente vai vir com o sangue mais forte, mais escuro, tem momentos que a gente vai vir com o sangue mais clarinho. Se a gente passa por algum processo emocional muito profundo, de repente se desconectou de um parceiro ou de uma parceira, isso também altera, né? Às vezes a menstruação vem antes, às vezes vem depois. Ela vem exatamente quando precisa vir de acordo com o teu estado emocional, principalmente. Aí vem depois a questão psicológica e física, mas são as tuas emoções que vão direcionar a tua conexão com a tua menstruação. Sim. Eu senti também essa coisa da intuição muito forte, porque eu penso que também foi algo, né, que o patriarcado quis tirar o nosso poder, né, se sentir... Eles acham que os homens, né, se sentiam diminuídos pela força da mulher, né, da intuição, de cura com as ervas, com as mãos, né. Até hoje eu estava lembrando com a minha mãe, a minha avó, que nasceu há 100 anos atrás, ela tinha uma irmã, a minha avó também fazia muitas curas, né, com a mão, com ervas e tal, e ela tinha uma irmã que ela era capaz de apagar o fogo com as mãos. Então eles moravam em roças e quando dava incêndio em algumas roças, que de vez em quando dava, eles vinham buscar ela, porque todo mundo já sabia que ela tinha isso. Vinham buscar ela para ir apagar, e ela apagava os incêndios das roças na região. Achei tão legal isso. A minha avó me contava. Incrível. Incrível. E acabaram, né, colocando essa coisa de bruxa como uma coisa ruim nas mulheres para ninguém acreditar mais, né, nas Exato. coisas, nos nossos poderes. Voltando nessa questão mais histórica, com a Inquisição, né, há um tempo atrás, a Igreja Católica teve todo esse processo de conexão com o patriarcado, onde foi acentuada essa energia do patriarcado. Então, muitas mulheres foram queimadas vivas, né? Enfim, por ter esse julgamento. Era uma condenação você ser considerada como bruxa, simplesmente porque você, de repente, sabia pegar uma erva ou outra, fazer um chá e curar coisas que a mente racional não sabe explicar, né? Como apagar um fogo. Quem vai explicar como que uma mulher apagou o fogo, né? Então, assim, foi essa guerra muito forte do masculino, e o masculino não só em homens, mas o masculino em mulheres também, de querer explicar de forma racional tudo, né? Então, o nosso cérebro, ele compreende de forma limitada algumas coisas que só precisam ser sentidas, e é esse o feminino. O masculino é o pensar, é o querer compreender, né? E quando aquilo não tem uma explicação muito lógica, muito óbvia, e precisa ser respondido com o sentimento, aí causa esse desconforto em muitas pessoas. Então, essa questão do patriarcado, ela vem abalando muitas mulheres e também muitos homens que vêm com esse momento de pressão, onde o masculino, né, o homem, precisa nutrir a casa, precisa ser forte, precisa, enfim, um monte de coisas. Prejudica eles também, né? E eles acabam se desconectando do sentir, eles
se tornam homens mais fechados, homens com essa energia masculina muito forte, e na maioria dos relacionamentos acabam tendo relacionamentos pequenos, finalizando relacionamentos, porque quando começa aquele sentimento do amor sendo despertado dentro deles, eles ficam, de certa forma, com medo, porque eles não sabem lidar com o amor, porque eles não foram ensinados a amar. Então, por isso, muitos homens têm relacionamentos aí de meses e logo quando percebem que estão se envolvendo psicologicamente, eles se afastam. Ou muitas vezes se afastam antes para não ter esse envolvimento emocional, porque eles não sabem lidar com o amor, não ensinaram a lidar com o amor. E aí, dos dois lados, né, fica esse desequilíbrio. Sim. Esse movimento de plantar a lua é uma das ferramentas. E nós, mulheres, assumimos diversos arquétipos. Nós temos o arquétipo da jovem, da mulher madura, que é esse período da mãe, né? Esse período da mulher fértil, da fonte da criação, do portal de vida. Nós temos o arquétipo da anciã, da mulher sábia, que é aquela mulher da menopausa, que não tem mais o ciclo menstrual. Nós temos muitas mulheres que tiveram um processo de retirada do útero, né? Então, assim, existem diversas formas de se conectar com o feminino. Uma delas é observar a nossa mãe, principalmente. Então, se reconectar com as nossas memórias com a nossa mãe, porque a nossa mãe é nosso primeiro portal, é nosso primeiro exemplo de feminino sagrado. Então, quanto mais a gente puder e tiver essa oportunidade de reconexão com a nossa mãe, melhor. Outra ferramenta muito especial é a gente se observar o nosso corpo, né? Trazendo a compreensão do Tantra, eu gosto muito de sugerir o autotoque consciente, que é um momento onde você se olha no espelho, sente a tua própria pele, sabe? Tudo que traz essa conexão com o sentir e cada vez menos o pensar e mais o sentir, vai te trazer uma conexão com o feminino. Então, se toca, sente a tua pele, se ama, agradece cada pedacinho do teu corpo, né? Outra dica legal é práticas de dança. Às vezes, bota uma música em casa e dança. Solta essa energia criativa, solta essa deusa, coloca para fora. O feminino é o criar, é a criatividade, né? Então, dançar, pintar, tudo que tem a ver com a arte, com criar, porque toda arte é uma criação. É muito importante também. Procure círculos femininos, também estar em contato com outras mulheres vai te trazer essa energia feminina também. Enfim, são diversas ferramentas, e essas são algumas, né? Que eu acho que vão ser bem importantes. Mas principalmente olhar para você mesma, se olha no espelho e fala quantas vezes for necessárias. Eu te amo, eu te honro, eu sou sagrada, né? Isso é muito importante. Se reconhecer e se sentir merecedora de amor. Sim, a gente, só para colocar aqui, faltam 8 minutos para terminar, tá? A Dani colocou aqui duas coisas. Gosto de uma profecia lacota que a Morena Cardoso sempre lembra. No dia em que nós, mulheres, devolvermos à terra o sangue, os homens não precisarão mais de guerra para derramá-lo. É lindo isso, né? Exatamente. Essa profecia nos faz refletir sobre a dualidade, né? Nessa questão da guerra ser o oposto do amor. Então, quanto mais a gente colocar o nosso sangue menstrual de forma amorosa na Terra, não serão mais necessárias outras guerras ou processos onde vão produzir sangue de outras formas. É mais ou menos por aí a compreensão. Eu acho linda essa profecia. Gratidão, Dani. Aí a Dani falou aqui também, isso que estás falando é tão importante, Marina, curamos o parto mesmo. A Dani sabe o que eu tô falando. A Dani é dos grupos de mães aí que eu frequento. Que o parto é uma coisa muito forte, né, na vida da mulher. Exatamente. E a Dani pediu também, Fê, para você indicar leituras sobre a questão da menstruação e da lua. Certo. Tem um livro que se chama Lua Vermelha, que é muito, muito especial. Eu amo ele demais, 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 que é da Miranda Gray. Tem um livro... Eu acho que fica melhor postar depois, de repente, se alguém quiser.
Se alguém quiser seguir @mulheresmedicina, eu vou passar algumas dicas lá no nosso Insta. Tem também círculos sagrados para mulheres contemporâneas. Eu acho que é esse o nome. Esse livro é muito bom, muito completo, é sensacional. Esse livro mudou a minha vida. Tem o Mulheres que Correm com Lobos também, que é sensacional. E, como eu falei, tem a jornada online que a gente está realizando no Mulheres Medicina, onde a gente aborda tudo isso e mais um pouco, onde a gente pega fase por fase do período, né, do ciclo, não só da menstruação, a gente aborda o período fértil, né, e de um ponto de vista fisiológico e também das conexões com a lua, das conexões com a energia sexual, com a nutrição, com a alimentação, os arquétipos e as deusas, enfim, é um universo bem lindo, assim. Se você sentir, estamos Esse aí. tem datas ou ele pode começar agora, por exemplo? Como é que funciona? Nós estamos lançando agora a terceira edição. Então, já aconteceram 2 edições, está acontecendo, na verdade, a segunda, vai ser finalizada na próxima semana. E aí, no dia 22, acontece a terceira edição da jornada. Inicia, né? Uma jornada de 30 dias, onde nós temos 4 encontros online. Se não puder participar do encontro online, todos os encontros ficam gravados, então pode assistir depois. E a gente tem um portal, um ambiente extremamente acolhedor, onde a gente compartilha aí um grupo, né, de compartilhar de informações, onde eu faço todo o acompanhamento, né, mando meditações, mais informações sobre os ciclos, leituras, enfim. É bem especial. Então, entrem lá no @Mulheres Medicina. Lá também, foi lá que você colocou o vídeo sobre plantar a lua, né? Essa semana? Isso mesmo. Lá tem um vídeo bem explicativo, gente. Quem ficou com dúvidas ainda ou quer ficar mais segura para fazer, bem legal mesmo. Eu adorei o vídeo. Exatamente. E a Cláudia mandou ali, o parto cura não só a mulher, como a geração toda. Aqui isso está vivo. Realmente nós, mulheres, somos o futuro da humanidade, porque é graças a esse portal de criação de vida que nós geramos novos seres, né? Novos seres estão vindo para esse planeta, para esse momento, com uma evolução muito maior que a nossa. Então, eles já vêm com uma missão, né? Com uma iluminação muito mais forte, com uma luz, eles já vêm mais radiantes. E nós precisamos estar preparadas, né? Trabalhadas nessa questão do feminino, nessa energia da amorosidade, para transmitir para esses seres, para essas crianças, o melhor que a gente pode estar despertando no planeta. Então, eu sempre digo, a mulher é o futuro, o sagrado feminino é o futuro. E é a partir daí que a gente tem essa honra de trazer, de contemplar, né, o universo com um novo ser. Então é muito especial. Que legal. Bom, mulheres, espero que vocês comecem aí a plantar a lua, sintam essa diferença, as mudanças na vida de vocês. Se alguém ainda não planta e começar, vem contar pra gente, né, como é que tá sendo. E quero avisar a todo mundo que essa é a minha primeira live aqui no Positivando, mas eu vou estar com lives semanais sobre vários assuntos. E essa semana a gente não fechou a data ainda, mas vai ser essa semana. Eu vou conversar com a poeta Andrea Bach, lá do Rio de Janeiro, que ela é incrível, ela é ativista contra o racismo, contra o machismo, tem apenas 19 anos e tem uma força incrível. Então, eu convido vocês a ficarem ligados aqui na página para as próximas datas. E vamos fazer uma live também sobre depressão. Então, quem tiver interesse, é só ficar ligado aqui que a gente vai estar divulgando, tá bom? Fê, muito obrigada. A Fê tem uma paz, uma calma, ela passa uma coisa assim pra gente tão maravilhosa. Eu falei pra ela, sou toda ligada no 220, né? Falo. Aí a Fê responde, oi, deusa! Aí eu já acalmo, assim. Gratidão, mana. Enorme. Já te falei.
falei da importância que foi para mim você ter aceitado já de primeira mão, ter vindo aqui. A princípio ia ser lá na minha página. Quem quiser seguir também, @Marina Comunicadora. Lá eu posto outros conteúdos. E quando tiver mais assunto, entre em contato comigo pra gente vir aqui divulgar, tá bom? Isso aí, gratidão, Marina, pela sua energia, por essa honra de poder participar desse momento tão especial. Me sinto muito feliz de ter recebido esse convite. Você é uma mulher incrível, inspira muitas outras. Continue nesse caminho. Muito sucesso para você nesses novos projetos que estão sendo desenvolvidos. E é isso aí, essa consciência de que nós mulheres somos mais fortes quando estamos juntas. Então é isso. Amo vocês. Gratidão a todas que Obrigada. E o teu trabalho é assistiram. muito importante para isso, para essa nossa evolução e conexão. Parabéns, tá? E a Gratidão. todo mundo que esteve aqui, gente, muito obrigada. Se vocês acham que essa live vai servir para alguém, ela vai ficar salva aqui no IGTV, então mandem ou marquem essas pessoas, tá bom? Um beijão para todo mundo e um ótimo final de semana. Até Beijo. mais. Beijo.